O menino que venceu o ostracismo no culto. Maria era uma mulher de mãos calejadas e olhar cansado. Aos 42 anos, ela já tinha aprendido que a vida não poupa ninguém. Viúva 5, criava sozinha o filho Lucas, um menino de 10 anos que nasceu com uma condição rara, a síndrome de Asperger. Não era uma doença, mas para muitos, parecia um castigo. Lucas não olhava nos olhos, repetia frases sem contexto e, nas raras vezes em que falava, sua voz monótona e os movimentos bruscos das mãos faziam as pessoas se afastarem. Na escola, era ignorado. Na rua, apontado. Até na família de Maria, alguns primos chegavam a dizer, em voz baixa, que aquele menino precisava de um exorcismo. O pior não era a solidão de Lucas. Era a de Maria. Ela se sentia culpada, como se tivesse falhado em algo tão básico quanto amar um filho do jeito que ele era. As noites eram as piores. Enquanto lavava a louça, ouvia o choro abafado do menino no quarto, que não entendia por que ninguém queria brincar com ele. Certa madrugada, depois de mais uma crise em que Lucas quebrou um copo sem querer e ela perdeu a paciência, Maria se ajoelhou ao lado da cama e chorou até não ter mais lágrimas. Senhor, sussurrou, eu não aguento mais. Ou o Senhor me ajuda, ou eu não sei o que vai ser de nós. Foi então que se lembrou da vizinha, Dona Clara, uma senhora de cabelo branco sempre presilado, saias longas e um sorriso tranquilo. Toda semana, ela saía de casa com uma Bíblia de capa preta na mão, rumo à congregação cristã no Brasil, uma igreja simples, sem alarde, onde os irmãos se reuniam para orar e cantar hinos sem instrumentos, só com as vozes unidas. Maria nunca tinha entrado numa igreja. Criada sem religião, achava que Deus era algo distante, para pessoas que tinham sorte. Mas naquela noite, desesperada, bateu na porta de Dona Clara. Tia Clara, chamou, com a voz embargada. A senhora acha que Deus pode ajudar o meu filho? A velhinha não hesitou. Pegou a mão de Maria, que tremia, e disse com firmeza: Filha, Deus não só pode como quer. Venha conosco amanhã. O Senhor está esperando por vocês. No domingo seguinte, Maria e Lucas entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira envernizada, um púlpito sem adornos. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres de saias abaixo do joelho, os homens de camisa abotoada até o pescoço, cantavam um hino que Maria nunca tinha ouvido. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Nos braços teus QRO descansar? Não havia banda, nem microfones, nem palmas. Só vozes sinceras, algumas desafinadas, mas todas cheias de uma fé que Maria sentia no ar. Lucas, inquieto, apertava a mão da mãe, olhando para todos os lados. Alguns irmãos notaram o menino, mas ninguém o encarou com pena ou curiosidade mórbida. Só sorriram. Quando o ancião, um homem de barba grisalha e voz serena, anunciou o momento dos testemunhos, Maria sentiu o coração acelerar. Dona Clara se levantou e, com permissão, falou. Irmãos, hoje temos aqui a nossa irmã Maria e seu filho Lucas. Eles vieram buscar a Deus, e nós vamos orar por eles. Maria não esperava aquilo. Não estava preparada para se expor. Mas quando os olhos de todos se voltaram para ela com uma bondade que não via há anos, as palavras saíram sozinhas. Eu não sei nem por onde começar. Meu filho, ele é diferente. As pessoas não entendem. Eu também não entendo direito. Só sei que eu não quero mais vê-lo sofrer. Não houve murmúrios, nem cochichos. Só um silêncio respeitoso. Então, o ancião se aproximou, pôs a mão no ombro de Lucas e disse: Filho, Deus te ama do jeito que você é. Você é especial para ele. Lucas não respondeu. Mas, pela primeira vez em meses, não se escondeu. As semanas seguintes não foram fáceis. Lucas ainda tinha crises, ainda era ignorado por algumas crianças. Mas na CCB, algo mudou. Os irmãos não o tratavam como um problema, mas como uma bênção. As irmãs mais velhas, como Dona Clara, sentavam-se ao seu lado nos cultos, segurando sua mão quando ele ficava agitado. Os jovens, mesmo sem entender muito, começaram a cumprimentá-lo com um aceno de cabeça. E Maria, aos poucos, aprendeu a orar. Era uma oração simples, como tudo naquela igreja.
Senhor, dá ao meu filho um lugar. Dá a ele paz. E me ensina a ser a mãe que ele precisa. Até que chegou o dia da Santa Ceia. Maria nunca tinha participado. Quando o ancião explicou que era o momento de lembrar o sacrifício de Cristo, ela sentiu um nó na garganta. Mas quando viu Lucas, quietinho ao seu lado, observando o pão e o vinho com uma atenção que rara vez tinha, algo dentro dela se quebrou de uma forma boa. Mãe, ele perguntou baixinho, pela primeira vez em meses iniciando uma conversa. Por que eles estão comendo aquele pão? Maria não soube explicar direito. Mas Dona Clara, ao lado, sorriu e disse: É porque Jesus nos ama, Lucas. E quando a gente come esse pão, a gente lembra que ele nunca nos esquece. Lucas pensou por um longo momento. Então, com sua voz monótona, mas firme, disse: Eu quero que Jesus lembre de mim também. O milagre não veio como Maria imaginava. Não houve uma cura repentina, nem uma mudança drástica. Mas veio. Numa tarde de sábado, a igreja organizou um batismo nas águas. Maria e Lucas foram convidados a assistir. Enquanto os irmãos, vestidos de branco, desciam as águas do tanque batismal, Lucas ficou hipnotizado. Quando um menino de sua idade foi batizado, ele puxou a manga da mãe e perguntou: Eu posso também? Maria quase chorou. Não por dúvida, mas por gratidão. Se você quiser, filho. Se você acreditar. Na semana seguinte, Lucas foi batizado. Não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente, que ali, naquela água, ele estava sendo aceito. Que Deus não o via como estranho, mas como seu. O verdadeiro milagre aconteceu no culto seguinte. Durante os hinos, Lucas, que nunca cantava, começou a murmurar as palavras junto com os outros. Sua voz não estava no ritmo, nem na afinação. Mas estava lá. E quando o ancião pediu que alguém desse um testemunho, Lucas, para espanto de todos, se levantou. Com as mãos trêmulas e os olhos fixos no chão, porque olhar nos olhos ainda era difícil, ele disse: Eu não tenho muitos amigos. Mas aqui eu tenho. Não houve aplausos. Só um amém uníssono, e muitos olhos marejados. Anos depois, Maria olhava para trás e via como Deus tinha agido. Lucas nunca se tornou anormal aos olhos do mundo. Mas na CCB, ele encontrou um lugar. Aprendeu a tocar o inário, mesmo sem ritmo perfeito, a ajudar a arrumar as cadeiras, a ser amado por ser quem era. Maria, por sua vez, aprendeu que milagre não é só o que muda a realidade, mas o que muda o coração. Naquela igreja simples, onde não havia holofotes nem fama, ela entenderá uma verdade que levaria para sempre: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E às vezes, a maior bênção não é ser curado, mas ser visto. Por isso, toda vez que Maria entrava na sala de cultos, olhava para o filho, agora um jovem que ajudava a distribuir os hinos, e agradecia. Não por um milagre espetacular, mas por um amor que não desistiu. Nem de Lucas. Nem dela. Anos se passaram, e a Universal continuou sendo o refúgio daquela família. Lucas, agora com 22 anos, já não era mais o menino que se escondia nos cantos. Ele tinha crescido dentro da igreja, não só em idade, mas em fé. Cada domingo, ele chegava cedo para ajudar a organizar os assentos, cumprimentar os irmãos com um sorriso tímido e, claro, tocar seu inário, sempre com a mesma dedicação, mesmo que as notas às vezes saíssem um pouco fora do tempo. Mas ninguém ligava para isso. Na verdade, era justamente aquele som sincero, cheio de esforço e amor, que fazia muitos corações se emocionarem. Maria, por sua vez, havia se tornado uma das irmãs mais ativas do grupo de oração. Ela não pregava, não tinha cargos, mas tinha algo mais poderoso: um testemunho vivo. Sempre que uma mãe chegava desesperada com um filho diferente, com um diagnóstico difícil ou com a sensação de que o mundo não tinha espaço para ele, Maria a abraçava e dizia: Deus não erra. Ele só vê o que a gente ainda não enxerga. E então contava a história de Lucas. Não como uma lição, mas como uma prova de que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. Um dia, durante um culto de quarta-feira, o pastor fez um chamado para que quem quisesse receber uma bênção especial subisse ao altar. Maria, como sempre, foi uma das primeiras. Mas dessa vez, Lucas a seguiu.
Ele nunca havia subido sozinho antes. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, não houve gritos, não houve queda no chão, não houve nenhum sinal externo de que algo extraordinário estava acontecendo. Mas dentro de Lucas, algo mudou. Nos dias seguintes, ele começou a falar mais. Não eram frases longas, nem discursos, mas palavras que saíam com uma clareza que surpreendia até ele mesmo. Em uma tarde, enquanto ajudava a limpar a igreja, ele olhou para Maria e disse: Mãe, eu não sou doente. Eu sou diferente. E Deus gosta assim? Ela parou, com o pano de limpeza na mão, e as lágrimas escorreram sem que ela pudesse segurar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Porque aquele era o milagre que ela sempre havia pedido, mesmo sem saber, que o filho se visse através dos olhos de Deus. Com o tempo, Lucas começou a participar dos cultos de uma forma nova. Não pregava, não cantava no coral, mas tinha um dom: ele orava pelas pessoas de um jeito que tocava fundo. Não usava palavras bonitas, nem frases decoradas. Falava do coração, com uma simplicidade que só quem já tinha sido ignorado pelo mundo podia ter. E as pessoas sentiam. Muitas vezes, depois que ele orava por alguém, a pessoa saía chorando, não de dor, mas de alívio, como se, pela primeira vez, tivesse sido verdadeiramente ouvida. Um domingo, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrasada. Seu filho, diagnosticado com autismo severo, havia sido rejeitado até pela própria família. Ela não pedia cura. Pedia forças. Quando Lucas a viu chorando no fundo da igreja, aproximou-se, sem dizer nada, sentou ao seu lado. Depois de alguns minutos, ele colocou a mão no ombro dela e falou: Minha mãe também chorou muito. Mas Deus não esquece da gente. Ele só demora para a gente aprender a confiar. Ana olhou para aquele jovem de olhos calmos e sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Maria observava tudo de longe, com o coração cheio. Não porque o filho tinha se tornado um milagre aos olhos dos outros, mas porque ele tinha se tornado exatamente quem Deus queria que fosse. Não havia mais vergonha, não havia mais a sensação de que era um fardo. Havia paz. Havia propósito. E assim, naquela igreja que muitos criticavam, onde não havia estruturas luxuosas nem promessas de riqueza, Deus continuava fazendo o que sempre fez, transformando vidas. Não do jeito que o mundo esperava, mas do jeito que só ele sabia que era perfeito. Porque, no fim, o maior milagre não era mudar as circunstâncias. Era mudar a maneira como as pessoas se viam dentro delas. E isso, ninguém podia negar, era uma obra divina. O tempo passou e o que antes parecia impossível se tornou uma realidade tão forte que até os vizinhos mais céticos começaram a notar. João não era mais aquele rapaz que se escondia dos olhares, que evitava conversas e vivia preso ao passado. Agora, ele era um dos primeiros a chegar na Universal, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para quem precisava. As pessoas não entendiam como alguém que tinha sido tão marcado pela vida podia transmitir tanta luz, mas quem o conhecia de perto sabia: não era a força dele, era Deus agindo através dele. Um dia, uma mulher chamada Ana, mãe de um adolescente que lutava contra a dependência química, procurou Maria depois do culto. Com lágrimas nos olhos, ela perguntou: Como você conseguiu? Meu filho está se destruindo, e eu não sei mais o que fazer. Maria não hesitou. Pegou a mão dela, olhou nos seus olhos e disse: Vem comigo. Levaram a mulher até o altar, onde João já estava orando por outras pessoas. Quando ele viu Ana, não precisou de explicações. Abraçou-a como se a conhecesse há anos e começou a orar com uma fé que só quem já tinha sido libertado poderia ter. Naquela noite, algo mudou na vida do filho de Ana. Não foi imediato, não foi mágico, foi um processo, como tudo que Deus faz. Mas a semente da fé tinha sido plantada. E João, que antes achava que não servia para nada, agora via que sua dor tinha um propósito: ajudar outros a encontrarem a mesma liberdade que ele havia encontrado. Os pastores da Universal sempre diziam que a igreja não era um lugar para perfeitos, mas para quem precisava de transformação. E era a verdade. Entre aquelas paredes simples, sem frescuras, Deus continuava escrevendo histórias que o mundo não conseguia explicar. João, que já tinha sido chamado de acaso perdido, agora era um instrumento nas mãos de Deus. Maria, que já tinha chorado sozinha tantas noites, agora via sua família restaurada e multiplicando esperança.
E assim, sem alarde, sem propagandas, o milagre continuava. Porque o verdadeiro poder não estava nos grandes eventos ou nas palavras bonitas, mas na fé simples de quem acreditava que Deus ainda opera hoje, não só nos livros sagrados, mas na vida de pessoas comuns, como João, como Maria, como você. E isso, ninguém, absolutamente ninguém, poderia negar. Naquela mesma semana, enquanto João e Maria compartilhavam seus testemunhos no culto da Universal, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Ana apertava contra o peito um exame médico que parecia uma sentença. O papel frio confirmava o que os médicos já tinham dito com olhares piedosos: um tumor agressivo, pouco tempo, poucas esperanças. Ela tinha apenas 32 anos e 2 filhos pequenos que ainda precisavam dela para amarrar os cadarços, para contar histórias antes de dormir, para ensinar que a vida, apesar de tudo, valia a pena. Ana não era de chorar fácil. Sempre fora daquelas que levantavam a cabeça e seguiam em frente, mesmo quando a vida doía. Mas naquela noite, sentada no chão do banheiro, com as costas encostadas na parede, ela deixou as lágrimas caírem sem controle. Porque agora, sussurrou, como se o silêncio da casa pudesse lhe dar uma resposta. Foi então que se lembrou da irmã, que há meses insistia: vem comigo na Universal, Ana. Lá tem gente que ora e Deus responde. Ela sempre tinha arrumado uma desculpa: cansaço, falta de tempo, descrença. Mas naquela noite, sem forças para lutar sozinha, pegou o telefone e digitou com os dedos trêmulos: amanhã eu vou com você. No dia seguinte, Ana entrou na igreja com o coração apertado, mas os olhos abertos. Não sabia o que esperar, mas também não tinha mais nada a perder. O pastor, sem saber de sua dor, falou exatamente sobre fé em meio ao desespero. Deus não abandonou você, ele disse, olhando direto para a plateia, como se falasse só com ela. Às vezes, ele permite a tempestade para mostrar que pode acalmá-la. Ana sentiu algo estremecer dentro dela. Não era esperança ainda, era só um pequeno sinal de que, talvez, ela não estivesse tão sozinha assim. Quando o pastor chamou os que precisavam de oração, Ana hesitou. Mas então lembrou dos rostos dos filhos, do medo que eles não mereciam carregar. Levantou-se, trêmula, e foi até a frente. Mãos estranhas se estenderam sobre sua cabeça, vozes desconhecidas clamavam por ela. Senhor, toca neste corpo. Restaura o que o inimigo roubou, ouviu alguém dizer. Ana fechou os olhos e, pela primeira vez em semanas, sentiu paz. Não era cura ainda, mas era como se alguém tivesse ligado uma luz num quarto escuro há muito tempo. Os dias seguintes não foram fáceis. As dores continuavam, os exames ainda mostravam o mesmo diagnóstico, e havia momentos em que a dúvida voltava a bater: será que foi tudo ilusão? Mas Ana persistia. Todas as terças e sextas, ela estava lá, na igreja, mesmo quando as pernas doíam, mesmo quando o cansaço pedia para desistir. Orava em casa, lia a Bíblia como se cada palavra fosse um remédio, e, aos poucos, algo começou a mudar. Não era só ela quem notava. Os filhos comentavam: mãe, você está mais bonita. Os vizinhos perguntavam: Ana, o que você está fazendo? Você parece outra pessoa. Até que, 3 meses depois do primeiro culto, Ana voltou ao médico. O mesmo médico que tinha lhe dado o diagnóstico sem esperança agora franzia a testa, confuso, enquanto olhava para as novas imagens. Isso não faz sentido, ele murmurou. O tumor, ele sumiu. Ana não gritou, não pulou. Só sorriu, porque no fundo, ela já sabia. Deus tinha ouvido. Não do jeito que ela imaginava, não no tempo que ela queria, mas ele tinha ouvido. Quando Ana voltou à Universal naquele domingo, não foi para pedir, mas para agradecer. Subiu ao púlpito com as mãos ainda trêmulas, mas a voz firme. Eu vim aqui quebrada, sem fé, achando que nada podia me salvar. Mas Deus me mostrou que Ele não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. Ao seu lado, a irmã chorava. Na plateia, uma mulher que Ana não conhecia segurou a mão do marido e sussurrou: se Deus fez por ela, pode fazer por nós também. E assim, como João, como Maria, Ana se tornou mais uma prova de que milagres não são coisas do passado. Eles acontecem onde a fé encontra a obediência, onde o desespero se rende à esperança. A Universal não era um lugar de fórmulas mágicas, mas de pessoas reais, com dores reais, que descobriram que Deus ainda move montanhas, uma vida de cada vez.
Porque no final, o maior milagre não era só a cura do corpo, mas a transformação da alma. E isso, ninguém, nem médicos, nem céticos, nem o próprio diabo, poderia tirar deles. Ana saiu do templo naquela noite com os pés mais leves do que quando entrou. O ar frio da rua bateu em seu rosto, mas ela não sentiu frio. Senti algo quente dentro do peito, como se uma chama tivesse sido acesa onde antes só havia cinzas. Ao seu lado, a irmã a abraçou forte e disse: "Agora eu sei que você vai ficar bem. Não é só a doença que foi embora, é como se você tivesse nascido de novo." Nos dias seguintes, os exames começaram a confirmar o que seu coração já sabia. Os médicos, que antes balançavam a cabeça com pena, agora olhavam os resultados com olhos arregalados. "Isso não tem explicação médica", disse um deles, coçando a cabeça. Ana sorria. Ela sabia a explicação, era o nome que não podia ser ignorado: Jesus. Mas não foi só o corpo que mudou. Ana voltou para a Universal não apenas como uma pessoa curada, mas como uma mulher com um propósito. Ela começou a ajudar outras pessoas que chegavam ao templo com o mesmo desespero que um dia foi seu. Contava sua história sem vergonha, mostrando as cicatrizes das cirurgias como provas de uma batalha que Deus já havia vencido. "Se ele fez por mim, que não valia nada, imagine o que pode fazer por você", dizia, segurando as mãos de quem chorava. Um dia, uma moça chamada Marisa chegou ao templo arrastando os pés, com o rosto marcado pelas noites sem dormir. O diagnóstico era depressão profunda, e os remédios já não faziam efeito. Ela ouviu Ana falar e, no final do culto, se aproximou com lágrimas nos olhos. "Eu não aguento mais. Não vejo saída." Ana a abraçou e sussurrou: "Eu também achei que não tinha saída. Mas Deus não precisa de saída. Ele cria portas onde só tem parede." Marisa começou a frequentar as reuniões, a orar, a crer. Não foi da noite para o dia, mas pouco a pouco, a escuridão foi perdendo força. Um mês depois, ela voltou ao templo com um sorriso tímido e um bilhete na mão. Era a carta de demissão do psiquiatra. "Ele disse que eu não preciso mais das consultas. Não entendo, mas sinto que algo mudou dentro de mim." Ana sorriu, porque sabia muito bem o que era aquilo, era a mesma paz que agora morava nela. A Universal não era um lugar de milagres baratos, mas de lutas reais. Havia pessoas que ainda choravam, que ainda esperavam, que ainda clamavam. Mas ali, entre aquelas quatro paredes, ninguém estava sozinho. Os pastores oravam com unha suja de trabalho, as irmãs serviam café com mãos calejadas de vida, e os irmãos abraçavam uns aos outros como se dissessem: "Segura minha mão, que a gente atravessa essa tempestade junto." Ana aprendeu que o milagre não era só o momento em que a doença ia embora. Era cada manhã em que acordava sem medo, cada noite em que dormia em paz, cada vez que olhava no espelho e via não uma doente, mas uma filha de Deus. Era ver a mãe, que antes chorava escondido, agora cantando louvores com a voz firme. Era o irmão, que se afastara da fé, voltando para a igreja depois de anos, porque se Deus mudou a Ana, quem sou eu para duvidar? E assim, a história de Ana se tornou um eco. Não porque ela fosse especial, mas porque Deus é fiel. Não porque sua cura fosse única, mas porque a graça não escolhe favoritos. Na Universal, entre o cheiro de café e o som dos hinos, mais vidas eram transformadas não por acaso, mas porque ali, a fé não era só uma palavra. Era uma decisão. Uma entrega. Um sim para Deus, mesmo quando tudo dizia não. E o diabo, que achava que tinha vencido quando Ana recebeu aquele diagnóstico, agora rangia os dentes. Porque onde ele via um fim, Deus via um começo. Onde ele plantava dor, Deus colhia testemunho. E cada vida curada, cada coração restaurado, era como um martelo batendo na cruz: Jesus venceu, e o inferno não tem a última palavra. O milagre completo. Ana voltou ao hospital semanas depois, não como paciente, mas como testemunha. Os médicos, incrédulos, revisaram exames, repetiram testes, o câncer havia desaparecido. Não havia explicação médica, apenas uma verdade que nem a ciência podia negar: Deus tinha agido. Seus cabelos, antes ralos pela quimioterapia, cresciam fortes como sua fé. Os olhos, outrora opacos pelo medo, agora brilhavam com uma luz que só quem viu a morte de perto e viu Deus ser maior consegue ter. Naquele mesmo altar onde ela havia se rendido, Ana segurou o microfone com mãos firmes. "Eu vim aqui para dizer que Deus não mente.
Quando ele promete, cumpre. Quando parece tarde, é porque ele está preparando algo maior. Sua voz não tremia. Ao fundo, uma mulher com um diagnóstico semelhante chorava, enquanto um homem, arrasado por dívidas, murmurava: se Deus fez por ela. A fé, como fogo, se alastrava. A reflexão que fica. A vida de Ana não foi poupada da tempestade, mas foi salva dentro dela. Deus não evitou a dor, ele a transformou em ponte para o milagre. Muitas vezes, pedimos livramento, mas ele nos dá propósito no sofrimento. O câncer tentou roubar seu futuro, Deus o usou para escrever uma história que salvou outros. Porque milagres não são só para quem os recebe, mas para quem precisa crer que eles ainda acontecem. A lição. Fé não é a ausência de medo, mas a coragem de dizer mesmo assim quando o medo bate à porta. Não é esperar passivo, é agarrar a promessa como Ana agarrou a cruz, com unhas e dentes, até ver a vitória. O inferno pode rir no começo, mas Deus ri por último. Salmo 2:4. Sua última palavra não é acabou, é eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. E assim, entre o cheiro de café e os hinos que nunca param, a Universal seguia sendo um lugar onde o impossível encontrava endereço. Porque Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E Ana, uma entre milhões, provou que milagres não são lendas. São convites para quem ousa acreditar.